Olá, neste vídeo vou falar sobre como a medicina germânica olha para as pessoas que têm pensamentos suicidas ou as pessoas que tentam suicídio, as pessoas que têm depressão também, né? E com certeza também precisa entrar em outros transtornos mentais e emocionais que a gente olha sempre a pessoa como um todo, né? Então, só para introdução, esse é o meu assunto de hoje. Todas as sextas-feiras coloco conteúdo novo aqui no YouTube para trazer conhecimento e trazer mais esperança também para as pessoas acreditarem que a medicina germânica é um novo olhar para todos os sintomas, e isso inclui também o sintoma depressivo que leva as pessoas que está por trás. A depressão é algo que está por trás das tentativas de suicídio e também dos suicídios, né? Então, pesquisando a nível de Brasil, lendo nas, nas notícias, aqui diz que mais de 30 pessoas são internadas por dia por tentativa de suicídio. Não são as pessoas que conseguem concluir o ato, né? Então, são mais de 30 que tentam. Esse significado, esse número é muito grande, né? E por que uma pessoa tenta o suicídio? É porque tem dores muito profundas que estão por trás disso e que precisam ser tratadas também na causa biológica e emocional, né? Então, meu nome é Silvina Halber, sou terapeuta da medicina germânica, integro outras terapias também, sistêmica, aplico também a hipnose e também sou formada em psicoterapia, né? Sou professora aposentada há alguns anos e me dedico agora totalmente à medicina germânica e a divulgar nossa nova mentalidade, esse novo jeito de viver. Porque a medicina germânica transformou totalmente a minha vida, a minha história, né? Me trouxe de novo de volta à vida depois de muitos sintomas, e um deles foi a depressão, os estados depressivos, né? Então, continuando sobre o tema de hoje, né? A cada 10 anos, no Brasil, aumenta o número de pessoas, aumenta em 25%, aumentou em 25% o número de pessoas que cometeram o suicídio no Brasil. E um dos estados que mais cresceram foi o Rio Grande do Sul, que é muito pertinho daqui onde eu moro, né? E o Rio Grande do Sul também é um dos estados mais ricos, com mais poder aquisitivo, com mais desenvolvimento. A minha família é de origem, meu pai é do Rio Grande do Sul, então está nas minhas raízes essa mentalidade do povo gaúcho, né? E isso, não que nos outros estados não tem, mas no Rio Grande do Sul, em comparação com alguns outros estados, Rio Grande do Sul, o número chega ao dobro de casos de suicídio nos últimos anos, né? Faz muitos anos que está crescendo mais aceleradamente lá do que em relação a todo o país, né? É, então, continuando sobre porque as pessoas têm pensamentos suicidas, né? Fiz algumas anotações aqui e o que está mais assustando as pessoas, as autoridades também, os terapeutas e as pessoas envolvidas em tratar pessoas que cometem suicídio é aumento de crianças e jovens que estão, esse número que está assustador. Alguns anos atrás, era raro uma criança cometer suicídio. E criança que se diz a partir dos 10 anos, né? A partir dos 10 anos até os 20 anos, é, é muito, muito alto o número de casos que está crescendo, né? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens brasileiros, né? Então, no Brasil, é crônica essa situação de pessoas jovens que cometem suicídio. Por que é importante a gente falar sobre isso e trazer isso à tona? Porque normalmente a gente vive como se esses problemas não afligissem as nossas famílias, né? A gente sabe que nas nossas famílias tem problemas, mas a gente prefere não olhar para os problemas de perto porque eles nos assustam muito, né? Então, nós brasileiros temos muito esse hábito
Tudo bem? Tudo bem, né? Está tudo bem. Enquanto a pessoa por dentro está morrendo, né? Então, quantas vezes você que me escuta aqui já não teve pensamentos de suicídio, pensamentos de acabar com a própria dor, né? É algo muito forte, é algo mais forte do que a vontade de viver, né? Então, poucas pessoas que nunca tiveram um pensamento, um sentimento de acabar com a própria dor. E no meu trabalho com as pessoas, principalmente as pessoas obesas, as pessoas que têm problema de retenção de líquido, são as causas da diabetes, né? Essas pessoas é muito alto o desejo de acabar com o sofrimento, o desejo de acabar com a própria dor. Não é o desejo de morte, é um desejo de acabar, de sair dessa situação de sofrimento, né? E a pessoa que tem retenção de líquido, que tem problemas de obesidade, gravei um vídeo outro dia sobre isso, depois que você terminou esse vídeo aqui, procure aqui no YouTube que você vai encontrar. É, as pessoas que têm problema de obesidade, é natural ter também os conflitos que geram essa dor, porque logo mais vou explicar um pouco mais é, quais são os conflitos que estão por trás disso, né? Então, são diversas situações, são N situações que estão por trás de um pensamento suicida, de uma tentativa de suicídio, né? São muitas coisas, mas, resumidamente, a pessoa que pensa de acabar com a própria vida, ela, de fato, ela não quer acabar com essa vida, ela não quer acabar com aquilo que ela tem de bom, ela quer acabar com aquilo que dói dentro dela e que está fora do controle. Por isso que é muito, como eu estava dizendo, é muito importante a gente prestar atenção às pessoas que conosco convivem, né? Aquelas pessoas que a gente ama e a gente não consegue se conectar com elas, né? E é muito mais forte nas pessoas que têm questão de obesidade, porque por trás da obesidade tem também a questão de não estar conectado consigo mesmo, sentimento de abandono, todas as feridas da criança, né? Elas voltam à tona, né? Então tem muitas coisas por trás. São o que as pessoas chamam de transtornos, né? São aquelas pessoas que parecem que são, de certa forma, tem dias que elas ficam transtornadas, né? Então, a pessoa entra em estado de transtorno e isso é uma causa, tem uma explicação biológica, né? É essa parte que a medicina germânica atua. Então, a gente tem sim como prevenir o suicídio através de terapias, mas uma das orientações primeiras é que a pessoa, quando ela está em estado assim, que ela tem alterações de humor elevadas de uma hora para outra, que são os extremos, assim como os diabéticos têm picos de glicemia, de hiperglicemia, e depois tem picos de hipoglicemia, a pessoa suicida também, ela tem picos de transtorno de humor elevado e depois tem o transtorno de depressão, né? E por isso que dizem que a ansiedade, dizem, e é de fato, a ansiedade, ela está relacionada com isso também. Porque uma pessoa muito ansiosa, que tem os picos de ansiedade muito forte, não basta tomar medicação para a ansiedade. Precisa entender por que ela tem esses picos, né? E tratar a causa desses picos de ansiedade, né? E isso é muito, muito perigoso a gente continuar convivendo com essas alterações de humor, eh, essas alterações repentinas, porque quando a pessoa está com um humor muito assim na euforia, muito quando ela está naquela sensação eu posso tudo, a pessoa sai fora da realidade e é nesse momento que a pessoa comete os atos suicidas, né? Não é no momento da depressão, né? E uma coisa que a gente precisa atentar aqui também lembrar que a depressão não é uma doença que precisa ser combatida. Ali, por isso que as pessoas cometem suicídio, porque elas não são entendidas. A pessoa tem estados depressivos, estados de ansiedade e toma medicação para tirar o sintoma,
e simplesmente fica nisso, continua levando a vida como se essa ansiedade não continuasse presente. Porque o que faz a medicação? Ela tira os extremos. Então, a medicação, tanto para a ansiedade como para a depressão, ela faz o cérebro da pessoa funcionar um pouco menos, ativar um pouco menos os gatilhos, e a pessoa vive em situação de que parece que está tudo bem. Mas aquela dor que causou a ansiedade, aquela dor que causa a depressão, aquilo não está tudo bem. No momento que a medicação passou o efeito, no momento que a medicação já viciou, naquele momento o sintoma vai voltar e com mais força, porque a inteligência do nosso corpo ela é tão perfeita que se você não escuta o que o recado significa, o corpo vai precisar agir com mais força, porque tem a quinta lei biológica que explica claramente isso. Quem não conhece as leis da medicina germânica, tem 5 leis biológicas. A quinta lei biológica é bem clara. Dr. Hammer, que é pesquisador da medicina germânica, ele comprovou, através de muitos exames, de muitas pesquisas, que tudo que acontece no nosso corpo é uma tentativa de nos manter vivos, de salvar a nossa vida, né? Então, se você tem picos elevados de ansiedade, de euforia, você não consegue ficar no momento presente, que 2025, as autoridades estão preocupadas que a depressão vai ser a doença do ano, os casos de suicídio, a previsão é crescer muito, né? É, e por que tem essa preocupação? Porque está visível esse acréscimo todos os anos mais casos, né? Então, 2025 tem muitas previsões de muitos novos suicídios. Eu estava lendo agora há pouco uma pesquisa sobre isso. Um, um pensador, ele é um pesquisador, Divaldo Franco, ele fala assim: no ano de 2025, a maior incidência de óbitos será pela depressão. E na previsão, é um médium que afirma, mas é um pesquisador, a maior incidência de óbitos será o suicídio. Então, a medicina germânica traz um olhar um pouco mais amplo sobre isso, né? Aqui ele completa que nós somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: a ansiedade, o modo de vida e a solidão. O que é ansiedade? Ansiedade é o modo de euforia que a gente vive e que a gente está sempre planejando o futuro como se o futuro fosse agora, né? A gente não está no momento presente. A gente perde a sensibilidade das coisas boas que estão acontecendo agora e o futuro é assustador, né? Então, a ansiedade faz a pessoa não viver a vida real, a pessoa não sente mais prazeres, a pessoa está sempre no depois. E quem está no depois não realiza, não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem vida real, então não tem relações saudáveis, né? Então a ansiedade tira totalmente a nossa capacidade de construir uma vida saudável aqui no presente. O modo de vida que se refere a todo o nosso modo de viver, a sociedade, né? Como a gente vive hoje. A gente está sempre, sempre num ritmo acelerado. A maioria das pessoas tem o pensamento, tem aquela sensação. Se o dia tivesse 48 horas, eu conseguiria executar tudo o que eu preciso. Isso não está, não tem como ser saudável, né? Então, esse modo de vida acelerado, tudo que engloba na tua realidade também, olha para o teu dia, quantos momentos você vive de ansiedade e quantos momentos você vive de calmaria. Um corpo, para ser saudável, ele precisa ter o mesmo tanto de horas de adrenalina do que horas de repouso. Nossa biologia foi feita, funciona do mesmo jeito do tempo das cavernas. O sol nasceu, saíam para caçar, saíam para buscar alimento e voltava para a caverna, se protegia e ficavam ali, entre o clã, vivendo ali, de boa, na tranquilidade, sem ameaças, sem perigos. E hoje a gente
fecha nossas casas, fecha nossos muros, mas lá dentro a gente continua no estresse, a gente continua como se estivesse lá fora guerreando, né? Então, o nosso modo de vida hoje é totalmente uma rotina estressante. O corpo fica produzindo adrenalina, cortisol, nem durante o sono a maioria das pessoas não desliga, né? Tanto que a medicação para insônia também é uma das mais vendidas, né? Porque o transtorno de insônia, esses transtornos de dormir, é um dos mais. A pessoa que comete suicídio já não tem sonos reparadores, né? E o terceiro motivo aqui que ele cita é a solidão. O que que é a solidão? É a pessoa que está com conflito de prófugo, que a medicina germânica explica o conflito do peixe fora da água. Também é bom se aprofundar mais sobre isso, se você tem situações de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, se você tem problema de retenção de líquido. Então, essa situação de solidão que nós vivemos, a gente se sente solitária, sozinha mesmo, estando no meio de multidões. Então, é uma sensação de solidão, de abandono que a gente vive, né? Então, esses três fatores, modo de vida, ansiedade e solidão, com certeza potencializam a ação do suicídio. Mas só para continuar aqui um pouco, falando sobre como a medicina germânica trata a pessoa que, que a gente que percebe que tem um desejo de morte, né? Desejo de cometer, que tenha o perigo de cometer o suicídio, né? Então, essa pessoa, ela está com conflitos, vários conflitos ativos. O que que são conflitos? A medicina germânica, Dr. Hammer, ele registrou conflito com o nome de DHS. O que quer dizer isso? A pessoa que está com transtorno de humor, com extremos de euforia, de depressão, que vai levar ela possivelmente a uma, aquele desejo de morte, aquela sensação de querer fugir da dor, essa pessoa está com várias situações que estão deixando o corpo dela em alerta, né? Então, explicando mais com simplicidade, a pessoa viveu situações lá, às vezes na infância, na adolescência, ela vive situações que tiram o chão dela, né? Tem um DHS relacionado com a solidão, né? Então, ela vive situações que toda hora fazem lembrar ela que ela está sozinha de fato. Ninguém consegue me ajudar, ninguém consegue resolver os meus problemas. A pessoa tem muitas contas para pagar. Muitos suicidas cometem um ato ou tentam um ato diante de muitas dívidas financeiras, né? Então, quando a pessoa está devendo muito, ninguém consegue resolver o problema dela e ela se sente impotente, ela tem a sensação, né? Ninguém pode me ajudar e esse problema não tem solução, né? Então, é um dos conflitos. E a pessoa que está com essa sensação de solidão, ela está com um DHS do conflito de prófugo, se sentir um peixe fora da água. Ela não se sente capaz, pertencente, ela não se sente capacitada a resolver o próprio problema, né? Então, fica naquela sensação de impotência mesmo, né? O problema é muito grande para o meu tamanho, né? Então, o jeito é fugir, o jeito é me esconder com... Tem pessoas que vão para os vícios, outras pessoas vícios do álcool, outros vão para o vício da comida, outros vão para o vício da droga. Só que esse vício, ele vai só deixar a pessoa ainda mais... vai prolongar o sofrimento, né? Porque é uma fuga, né? Então, a pessoa não busca a solução. E quem está com transtorno, algum transtorno, alguma coisa assim que faz mais um transtorno psicótico, né, ou transtorno de humor, ela tem mais situações, mais conflitos ativos, né? Então, ela vai ter sintomas em outros órgãos do corpo, talvez também, né? Então, sempre está relacionado com várias situações. A pessoa não tem só um problema, são vários problemas que a pessoa está vivendo, né? Então, o que no começo aparece como ansiedade, na verdade, é muito mais profundo, é muito mais, vai muito além, né? Então, ela pode estar vivendo em traumas, aparece em forma de ansiedade,
mas a pessoa está revivendo traumas, é, lá no consciente, no inconsciente, ela está revivendo coisas, remoendo coisas que ela não consegue esquecer. É aquele alerta constante, é aquela sensação, né? É, como se tivesse um perigo rondando a toda hora, né? Então a pessoa comete o suicídio para fugir um pouco daqueles perigos, né? Então a pessoa que tem transtornos nesse sentido de humor, de comportamento, ela precisa tomar medicação para acalmar esse transtorno, porque senão ela nem consegue se tratar com medicina germânica, psicólogo, qualquer outro tratamento. A pessoa que está com um humor muito elevado, eu vejo as pessoas diabéticas, elas agendam sessão comigo, fazem tratamento comigo, e tem dias que elas chegam assim, meu Deus, o mundo acabou, não tenho o que fazer. Elas estão com humor zero. E outro dia, assim, nossa, não tem problemas. Fica difícil conversar, de tratar, porque a pessoa está na negação, né? Então, o humor dela está tão alto, tão elevado, ela está fora do ar. Ela está aquela pessoa que está voando por cima dos problemas. Parece que nenhum problema atinge. Então, não tem como tratar uma pessoa psicologicamente, emocionalmente, se ela está fora de si, se ela está nos extremos de humor. Então, precisa uma medicação para deixar a pessoa mais ou menos, se ela está lá em cima ou lá embaixo, não tem uma conversa. Você, quando aqui convive com pessoas que têm transtorno de humor, tem dias que você não adianta você conversar com a pessoa ali dentro da sua casa, porque ela está extremamente estressada, né? Então, ela não consegue olhar com um pensamento mais equilibrado para os problemas. E outro dia ela está totalmente eufórica. É como se tivesse tomado um álcool, né? A pessoa que toma uma bebida alcoólica, ela fica eufórica, ela fica fora da realidade. E a pessoa que está com transtorno de humor, ela tem um comportamento semelhante. Ela não olha para a realidade como ela é. Ela olha para a realidade com os olhos meio vendados, né? Então a pessoa precisa tomar medicação, mas precisa de ajuda para encontrar a causa desses conflitos, dessas situações que ela vive. E isso é encontrado através de uma conversação, através de uma pesquisa aprofundada, às vezes também através de exames físicos, né? Pode ser que a pessoa já tenha um sintoma físico no corpo também, né? Mas os transtornos mentais e emocionais, eles são tratados também na conversação, né? Então precisa identificar o que acontece com a pessoa. E a pessoa que tem o transtorno, ela sempre dá algumas dicas, ela fala coisas relacionadas, né? Então, o jeito que ela se comunica com a gente, ela traz informações, né? Então, se você tem alguém na sua casa que você é, percebe que ela precisa de ajuda, ou se é você que está me escutando, também você sente que tua vida não está do jeito que você gostaria, que a vida está, de fato, te sendo um fardo, né? Te custando demais. Peça ajuda, busque ajuda. Tem muitas pessoas aqui no online, tem pessoas na tua cidade, com certeza, que poderão te ajudar, pessoas que vão te ajudar a sair desses DHS, né? Tem que sair dos conflitos aos poucos, né? Não pode, ficar sempre naquela, assim, fingir que o problema não existe, porque tomar medicação é um jeito de apaziguar a mente e o emocional para dar aquela sensação de que o problema ficou mais leve, que ele não existe tanto, né? Mas ele vai ser temporário, o efeito, né? E você deve conhecer também pessoas na tua realidade que começaram a tomar medicação para a depressão de uma forma leve, assim, achando que seria algo só até melhorar, e dali uns anos você vê a pessoa de novo, você vê que a pessoa de fato não está mais vivendo a vida dela. A pessoa que toma medicação muito forte para a depressão ou para a ansiedade,
Com o tempo, eu conheço inúmeras pessoas aqui na minha cidade, com o tempo a pessoa não tem mais vida. Ela está simplesmente vegetando, ela está simplesmente sobrevivendo, né? E isso é muito triste. É uma vida que eu já estive bem pertinho disso, né? Então eu sei o quanto que é sofrido a gente estar na pele de uma pessoa que sente a depressão, que sente a ansiedade muito forte. Eu vivi muito tempo com esse sofrimento e não pretendo sentir mais nada parecido, né? Então, faz parte da nossa natureza termos altos e baixos, sim. É normal a gente sentir dias mais depressivos, dias com mais euforia. Isso é um próprio recurso do nosso corpo. Só que dias muito profundos de tristeza e aquela sensação de vazio existencial constante, aquele vazio mesmo, aquela tristeza que te abate, que te paralisa, isso não é normal, né? Então, tem como sair disso? Tem sim, né? Então, busque ajuda, não se conforme com a situação. Até a próxima vídeo.